Boa noite. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo, uma palavra de Deus aberta. Seja muito bem-vindo. Hoje você que vai assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente, seja muito bem-vindo. Obrigada. Aqui estamos, pela graça de Deus. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo nessa noite, em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença. Obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional. Te agradecemos, Senhor, por reunirmos na sua presença, poder não só cantar louvores ao nosso Deus, mas também alimentar nossa fé com a sua palavra. Muito obrigado, porque suas promessas são vidas para nossas vidas, e nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Toda a honra, toda a glória e louvor seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós te louvamos, te exaltamos e pedimos, Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, está escrito: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Nosso corpo é como um vaso de barro. E Deus colocou um tesouro dentro de nós, pela graça. E nós, pela fé, recebemos esse tesouro. E sabe, amados irmãos, somos como vasos nas mãos do oleiro. Em Jeremias 18, Deus fala sobre Israel sendo como um vaso que quebrou na mão do oleiro, né? E Deus disse que ele é poderoso para fazer um vaso novo. Deus não despreza o vaso quebrado. Ele não despreza o vaso com defeito. Ele não despreza o vaso feio, nem tão pouco bonito, né? Mas o vaso quebrou na mão do oleiro e ele é poderoso para fazer um vaso novo. E nós somos como vasos nas mãos do oleiro de Deus. E ele cuida de cada um de nós. Às vezes, nós ficamos quebrados, machucados. Mas Deus é poderoso para nos restaurar, para nos animar, para nos fortificar, para nos guiar dentro do plano perfeito que Ele tem para cada um de nós. Ele colocou em nós um tesouro vivo. Deus colocou em nós que somos nascidos de novo, que cremos na obra consumada por Jesus no Calvário. Ele colocou em nós um tesouro vivo. Ele nos deu o seu Filho amado, Jesus Cristo. Jesus habita em cada um de nós que somos nascidos de novo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, fala que este é o grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Deus colocou em nós Jesus Cristo. Deus colocou em nós o Espírito Santo. Jesus é um grande tesouro que habita em nós. O Espírito Santo é um tesouro que Deus colocou em nós também. Então, nesta noite eu quero que você pense comigo sobre o tesouro que Deus colocou nesse vaso de barro. Jesus Cristo, esse é o grande mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. O Espírito Santo nos selou no momento que nós nascemos de novo. Efésios capítulo 4, versículo 30.
fomos selados pelo Espírito Santo, e nós também temos mais um tesouro que habita em nós, que é a palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra, e é o tesouro, e nós temos recebido, não como palavras de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. Como os Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, eles deram as boas-vindas à palavra de Deus, não como palavras de homens, mas como de fato é a palavra de Deus. Então, nós temos esse grande tesouro em nós. Jesus Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus. E a palavra de Deus. Para te explicar, Daniel. Só dá uma apertadinha lá atrás. Obrigado. Temos em nós esse tesouro, ok, que habita em nós. Pela graça de Deus, nós recebemos. Pela graça de Deus, nós andamos de cabeça erguida. Pela graça de Deus, nós deleitamos nas suas promessas diariamente em nossas vidas. Então, nesse vaso de barro, Deus colocou um tesouro vivo. Em Isaías capítulo 45, Isaías 45, versículo 2 e 3, está escrito. Isaías 45, versículo 2 e 3 está escrito. Vamos lá? Se você pode, abre comigo. Isaías 45, versículo 2 e 3 está escrito. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O Deus de Israel, que nos chamou e nos chama pelo nosso nome. Nesta noite, não queria que os irmãos pensassem comigo, esse trecho aqui da palavra de Deus fala sobre Ciro, né? Mas Ciro nem conhecia Deus ainda, mas Isaías já profetizou sobre ele. Mas sem transgredir o contexto aqui, ou o texto, nós podemos trazer isso para o contexto das nossas vidas. Porque Deus, ele colocou em nós tesouros. Ele disse, eu vou adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de ferro, de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Os tesouros escondidos, Deus nos deu no momento que nós nascemos de novo. Jesus habita em nós. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em nós. Gálatas 2:20. Jesus vive em nós. Nesse corpo, neste vaso de barro, Jesus habita em nós. Este é o grande tesouro que nós temos. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus é o tesouro que Deus nos deu. E Deus, em Romanos 5,8, Deus provou seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus é o grande tesouro que habita em nós. E Jesus disse em João 6,37, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Então, ele habita em nós, ele habita neste vaso de barro. Jesus habita em nós, em cada um de nós que somos nascidos de novo. Este é um grande tesouro que nós temos. Outro tesouro, o Espírito Santo, no momento que nós nascemos de novo, ele nos selou, Efésios 4:30.
E ele não somente nos selou para o dia do arrebatamento, que ele vai apresentar a noiva, ao noivo, a igreja gloriosa, a Jesus Cristo, nos céus. O Espírito Santo, em 1 Coríntios 2:11, ele perscruta as profundezas de Deus e as nossas profundezas também. Por isso, quando nós falamos Pai, em nome de Jesus, há uma conexão real e imediata. O Espírito Santo que nos sonda, ele perscruta as profundezas de Deus, em 1 Coríntios 2:11. Por isso, mesmo quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está escrito em Romanos 8:26. Este é um grande tesouro que nós temos em nós. Jesus, o Espírito Santo, e temos também a palavra de Deus. A palavra de Deus em nossos corações. E nós temos dado boas-vindas à palavra de Deus, como os Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 2:13. Como palavra de Deus e não como palavra de homens. E a palavra de Deus tem chegado até o nosso coração e gerado fé. Romanos 10:17, o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos dá uma estrutura emocional para que nós possamos suportar as pressões do dia a dia. A palavra de Deus que nos consola, como está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 50, o que me consola na minha angústia é a tua palavra, porque ela me vivifica. A palavra de Deus que nos dá direção, que afirma que Deus nos guia debaixo das suas vistas, Ele nos dá conselho, como está escrito em Salmos 32, versículo 8. A palavra de Deus, que é como uma lâmina de 2 gumes que corta dos 2 lados e penetra o mais profundo da alma humana, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, que nos dá uma viva esperança para seguirmos em frente, porque ela é útil, como está escrito em 2 Timóteo 3,16, ela é útil para nos ensinar, para nos educar, para nos corrigir, para nos exortar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E nós temos a palavra de Deus em nossos corações. Este é um tesouro que nós temos. E ninguém poderá tirar este tesouro de nós. Jesus habita em nós. O Espírito Santo nos selou. E nós temos recebido a palavra de Deus. Como de fato é a palavra de Deus. Nenhum problema pode tirar esse tesouro de nós. Nenhuma pessoa pode tirar este tesouro de nós. Nós temos essa garantia mediante a palavra de Deus, que nos dá esse conforto, esse consolo, e nos mostra o caminho que devemos andar. Sabe, amados irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Paulo disse: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tudo que façamos é para a glória de Deus. Deus nos chama a viver de fé em fé. E por isso Ele colocou esse tesouro em cada um de nós que somos nascidos de novo. Podemos romper as barreiras que estão adiante de nós pela fé. E desfrutar da vontade de Deus para cada um de nós, mediante a sua palavra, que afirma que Deus há de concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas. Nesta noite eu queria deixar essa mensagem para você, e para mim também, para que nós possamos pensar sobre isso um pouco. Deus, Ele confiou a nós a palavra da reconciliação, como está em 2 Coríntios 5. E nós podemos desfrutar da vontade de Deus cada dia das nossas vidas. Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você gostaria de ter a certeza da salvação, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras, é dom de Deus. Efésios 2, 8 a 10. Se você gostaria de ter certeza da vida eterna, não deixe para amanhã, o momento é agora. Se você não tem certeza, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Me faz uma nova pessoa, me dê uma nova vida, uma nova esperança. Eu confesso o seu nome, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, fala, pastor, eu orei contigo, sabe, eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite, amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos sempre trazer à memória o que pode nos dar esperança, como está em Lamentações, capítulo 3, 21, que a obra está consumada. Deus colocou um tesouro nesse vaso de barro. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra de Deus. Que Deus abençoe você e sua família. No nome glorioso de Jesus nós oramos. Amém. Amém.